Agora sim. Obrigada, doutor. Isso aí é só para vocês terem uma noção de como nós estamos hoje. Assim que as coisas melhorarem, vocês fiquem à vontade para nos fazer uma visita. E também haverá outros eventos presenciais e também online, tá? Um aviso antes de começarmos, hoje o convidado que estaria conosco por questões de saúde não poderá participar, e por isso eu convido agora a falar o Dr. Rafael Maciel, nosso CEO, com quase 20 anos, que ele não me escute, com quase 20 anos de experiência no digital e na privacidade de dados, vai falar com vocês sobre a figura do operador, essa figura emblemática. Doutor, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Ana. É uma difícil... Estão todos me ouvindo? Tudo certo? Maravilha. Realmente é difícil você acabar ter que substituir, né? Talvez as expectativas aí em relação a ouvir o Bruno. O Bruno realmente teve um problema pessoal, né, de saúde e também teve o seu imediato substituto também com o Covid. Nós estamos numa fase que está difícil de termos certeza do amanhã, mas, de todo modo, né, vocês podem ficar tranquilos e que eu vou abordar aqui justamente o que era a nossa intenção ao trazer também um DPO de fora. Nós teremos, me desculpe, amanhã ainda essas experiências com outros DPOs também, mas o grande objetivo hoje é de fato trazer uma questão que tem sido muito difícil de implementação, né, nos processos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados ou de gestão de um programa de governança em privacidade. E também, por conta, além dessa dificuldade que traz a necessidade desse debate, há também uma situação de risco que esses fornecedores têm imposto também aos controladores. Só fazendo uma primeira um posicionamento, né, para que todos fiquemos na mesma página. Há essa ideia de que a gente só está falando daquela relação controlador-operador, mas há uma série de outros fornecedores que não são necessariamente operadores e que também merecem a nossa atenção. Então, eu quero que vocês realmente tenham uma visão um pouco mais ampla nesse cenário, porque não necessariamente, ou não apenas quando a gente estiver falando daqueles que tratam dados em nome de alguma empresa, nome do controlador, de uma forma mais em escala, em grande volume, mas também observar que há questões relevantíssimas num fornecedor de hardware e também questões não menos importantes quando há um fornecedor que presta serviços localmente na empresa. Então, tecnicamente, não são operadores, mas também tem uma obrigação. Bom, mas eu vou falar um pouco mais à frente. Antes, eu quero colocar algumas questões importantes com vocês, e aí eu quero chegar na parte que é o que nós nos propomos aqui hoje, né? Ou seja, falar na prática, né? Como que a gente faz essa gestão de fornecedores, quais que são as ferramentas que a gente pode utilizar e quais principalmente são os desafios. Primeiro, é importante a gente se posicionar, né? Às vezes parece meio chato a gente sempre começar alguma apresentação com algumas estatísticas, mas muitas vezes as pessoas que estão assistindo não têm ideia do tamanho deste mercado, ou do tamanho das consequências ou de exploração criminosa que tem ocorrido, né? Nós estamos vivendo uma era de crimes cibernéticos muito forte, que ainda está, ela é muito grande se comparada ao que nós tínhamos já enfrentado até então, mas não por conta da pandemia, mas talvez a pandemia tenha acelerado esses processos. Nós hoje estamos vivendo um momento muito desafiador. Nós temos ataques diariamente
tanto ataques que são divulgados na mídia, por exemplo, o Ministério da Saúde, agora no final de semana passado, vazamento de dados dos números do Pix, mas há um tempo atrás, lojas Renner, Habib's, uma série de empresas que têm sido alvo dos mais variados ataques. Quem participou hoje cedo do evento exclusivo para clientes, né, ouviu um detalhamento dessas possibilidades de ataque com o Agnel. Então, o Agnel apresentou justamente algumas metodologias que são utilizadas. Mas fato é que tem aumentado muito esse número de incidentes de segurança e muitos desses incidentes com consequências de dados pessoais. Então, nós estamos falando desde uma questão envolvendo um ransomware, ou seja, criptografia de dados no ambiente, até mesmo uma situação em que há uma extração determinada de um dado, ou às vezes até mesmo uma situação de outros tipos de comprometimentos com extorsões de outras naturezas. Agora, o que chama a atenção, né, e sobretudo que traz mais ainda essa necessidade de percepção da importância dessa gestão dos fornecedores, é o fato de que esses ataques agora viraram commodity. Ou seja, qualquer um contrata um ataque. Então, essa é uma situação muito diferente e muito preocupante, né? Imagine só que a gente falava de ataques cibernéticos, muitas vezes pensava ali num hacker, né? Naquele nerd atrás de um computador ali, desenvolvendo ou elaborando um código de programação, desenvolvendo um código, estudando o adversário, né? Ou seja, a vítima. Quando, na realidade, hoje, os principais ataques ocorrem por pessoas que têm pouquíssimo domínio informático e, muitas vezes, sequer estudaram as vítimas, ou seja, eles contratam estes pacotes de ataque. Então, você tem uma situação em que você contrata um software, você entra na Deep Web, né, naquela... vamos dizer, a internet não ortodoxa, né? Ou seja, aquela que não está no Google, que não é indexada, e você encontra ali softwares que podem ir pagando valores bastante módicos, você contrata um sistema e você tem ali o arquivo, o pacote para cometer um crime. Mas, além desses pacotes, o que de ataque, ou seja, dos códigos, né? Isso também já existia antes, né? Mas o principal hoje que nós falamos dessa comoditização dos ataques cibernéticos são os serviços prestados. Então, nós temos, sobretudo, essas letrinhas aqui, né? O RAS, né? O Ransomware as a Service, e também o PaaS, né? Que é o Phishing as a Service, que pode ser uma metodologia utilizada para cometer um sequestro de dados. Ou seja, o phishing, que é aquelas ferramentas que vão ali mandar ou um e-mail com um link tentando ali motivar você a clicar no link desavisadamente, e aí abrindo uma vulnerabilidade do sistema, ou uma mensagem por SMS, enfim, tem várias situações em que essa pescaria pode acontecer. Então, quando vira commodity, nós passamos a ter também um maior número de atacantes, né? Você tem... isso não é só a questão, por exemplo, de ataques de ransomware. Se vocês pensarem nesse aumento de golpes que tem no WhatsApp, né? Muitas vezes, a pessoa que está cometendo esse golpe, ela nem sabe, nem estudou ali a vítima, nem nada. Ela simplesmente, em vez de agora fazer o golpe da saidinha do banco, é muito mais rentável fazer o golpe de clonagem do WhatsApp. Ainda que essa clonagem, muitas vezes, sequer seja de fato uma clonagem, né? O que a gente tem visto agora é que eles estão bastando em colocar a foto em um número que não era o original daquela pessoa, e a partir disso ela dizendo que o número mudou, e consegue também com um grau de efetividade impressionantemente, né, muito alto. Então, esses serviços, né, ou seja, tem ficado de uma forma tão acessível que hoje as pessoas podem também contratar
esses ataques sem que ele mesmo faça, por exemplo, o envio do arquivo malicioso, né? Ele contrata aquela empresa. Então, você tem esse cenário diverso de várias pessoas que estão cometendo esse crime hoje no ambiente digital, tem ficado bastante rentável para eles. Para vocês terem uma ideia, uma questão curiosa, né? Assim, quando você, às vezes, em operações policiais, que vai prender uma quadrilha envolvida com golpes do WhatsApp, você vê uma estrutura criminosa impressionante. São galpões com pessoas trabalhando ali em escala, computadores localizados, como se fosse um call center, né? E trabalhando não produzindo códigos informáticos, mas fazendo ataque, manda SMS, fingindo que é telemarketing, etc., né, para conseguir que você passe o código de autenticação de 2 fatores do WhatsApp. Enfim, são várias situações que acabam por nos impressionar e que faz essa percepção aqui de uma comoditização. E aí o cenário agora em que a gente entra num ataque mais corporativo, né, desse RAS e do PAS, é que você tem o desenvolvedor, ou seja, aquele cara assim que é o cara, vamos dizer, a mente criativa, né, que cria aqui o programa, o algoritmo, e ele tem os afiliados, os associados, que são, igual nós tivemos agora o grupo Revil da Rússia, né, que eram várias pessoas que tinham a capacidade de cometer o ataque. Mas como que ele comete o ataque? Por várias maneiras, ou colocando um arquivo malicioso num site, e aí você faz o download, ou ele manda um e-mail com phishing, né? Ou seja, capturando os dados, mandando um link de diversos, enfim. Esses afiliados é que cometem o ataque. E você tem o contratante que está de fora dessa cadeia e que está só assistindo o circo pegar fogo. E para ele, muito vantajoso, às vezes, porque ele sequer precisa se expor, né, a essa operação. E muitas vezes porque também não tem conhecimento. Isso facilitou também os ataques em massa, né, em grandes empresas, né? Você contrata vários afiliados que conseguem ali várias tentativas de engenharia social e acabam conseguindo o acesso privilegiado. E aí algumas estatísticas, né, que nos demonstram a importância desse tema para abrir essa semana da privacidade, porque todos os relatórios apontam que em 2022 vai haver um aumento dos ataques de ransomware. Ora, se a gente está falando em comoditização, que qualquer um pode contratar um serviço ou ele pode comprar o código, é óbvio que nós vamos ter mais atacantes. Então, imagine o quanto que é mais vantajoso para o criminoso ele produzir ali dentro do seu galpão esses ataques do que ter que colocar um cara em cada porta de saída de banco para fazer um assalto ali tradicional, pegando ali moedas físicas. Ou seja, não faz o menor sentido em termos de operação para o crime organizado. E, além disso, nós temos outras situações também que nos trazem uma preocupação com esses fornecedores, que é o fato de que nós temos mais armas, ou seja, a comoditização, mas também nós temos mais alvos. Um relatório da Cisco, agora recentemente divulgado, ela aponta que vai haver, né, um aumento, né, e haver um aumento em 2021 e aumento também agora em 2022, desses ataques à cadeia de suprimentos, né, aos terceiros que prestam serviços para determinadas empresas. E por que esse foco nesses terceiros? Porque muitas vezes são eles o elo fraco e são eles que vão permitir o ataque à sua empresa. Então, você cria todo um arcabouço de proteção, tanto parte de sistemas, a parte operacional, políticas, faz treinamentos, porém, é um fornecedor que vai vir ali e implementar uma vulnerabilidade. De que forma que pode acontecer esse tipo de risco com o fornecedor? Olha,
O primeiro e mais óbvio deles é quando a gente está falando de um operador, ou seja, o que é operador? Eu tenho um software de RP na nuvem, então todos os dados dos nossos clientes estão lá nesse sistema, essa empresa que presta esse serviço, ela tem ali os dados e ela trata essas informações em nome da empresa contratante, que é controladora. Então, quando os dados estão armazenados, até há uma cultura de maior encrudecimento ali das relações negociais, os contratos possuem cláusulas às vezes mais rígidas, há uma percepção maior de que aquele ambiente precisa estar protegido, porque eu estou colocando os meus dados lá. Mas há outras situações, por exemplo, e o que tem acontecido muito, vulnerabilidades que estão embarcadas no software ou em algumas atualizações. Então, você contrata uma empresa que tem ali, ela coloca os dados numa nuvem que é da Cloud Security Alliance, por exemplo, então você coloca numa Amazon, numa Oracle, e aí você, nossa, eu não preciso me preocupar com este fornecedor, porque eu tenho aqui um ambiente, porque ele está colocando esses meus dados numa empresa certificada, enfim, que há níveis de segurança muito importantes ali, relevantes, porém esquece-se que aquele ambiente de programação não está necessariamente no mesmo ambiente onde estão os dados, e há uma falha dessa empresa de gestão, de organização, de produção do software, e muitas vezes a vulnerabilidade é instalada no código. Isso mesmo, olha que coisa impressionante. Eu coloco um código que vai junto com a atualização do software que você adquiriu. Então, ele vem legítimo, ele vem certificado, ou seja, não adianta você buscar que a assinatura digital do software não vai funcionar, porque ele vai funcionar, porque se o processo foi deficitário lá na empresa produtora do software, ele vai continuar, ele vai ser fechado ali, criptografia vai ser dentro daquele código-fonte, e vai chegar para ele, para você instalar, e vai instalar com uma vulnerabilidade. Fael, mas que coisa maluca. Não, vou contar para... Isso nós já estamos acostumados há muito tempo, né? Todo mundo que utiliza o Windows sabe o que é vulnerabilidade embarcada, né? Então, os Windows sempre teve essa brincadeira de ter muitas vulnerabilidades. Agora, essas são vulnerabilidades que muitas vezes passam despercebidas, mas há essas também que são inseridas no ambiente, ou seja, um atacante vai naquele fornecedor ou um funcionário que é mal treinado, de má fé, não mal treinado, mas de má fé, né? Ele vai e insere ali um código malicioso e manda para todos os clientes. Então, olha como é mais vantajoso para um criminoso atacar esse fornecedor do que atacar todos os seus clientes. Ele consegue, atacando ele, ter acesso, às vezes, a uma carteira de clientes muito maior. Isso também acontece com hardwares, né? Ou seja, e aí aquela discussão que virou discussão política, né? Se a Huawei pode vir para o Brasil explorar a 5G ou não, porque diz que com o hardware dela tem lá, junto vem vem aplicações de espionagem, etc. Acontece, de fato, há esse tipo, sim, de preocupação, e tem acontecido especialmente quando os ataques são mais no que a gente chama de guerra cibernética, ou seja, a guerra entre países, e também isso tem acontecido frequentemente. Agora nós estamos com uma guerra bastante, que seria como se fosse a mais nova guerra fria, né, entre Estados Unidos e Rússia. O FBI, ontem ou hoje de manhã, não me recordo exatamente, soltou um alerta, inclusive, dizendo do aumento das chances de ataques aos fornecedores, né, os hardwares, pela Rússia, e aí conseguir ataques a instalações industriais, tá? A gente não está falando aqui em derrubar um sistema pura e simplesmente, nós estamos falando em derrubar sistemas e interferir em instalações físicas. Então, se você tem uma indústria, ou, por exemplo, você tem uma indústria e aí eles vão conseguir mexer ali no reator e atrapalhar a sua produção, ou para serviços públicos, ele interrompe um hospital, ou, por exemplo, uma usina nuclear, como nós tivemos casos da Stuxnet, em que você consegue
acelerar o reator a ponto de quase, né, quase porque nesse caso não aconteceu, mas é a ponto de acelerar e explodir uma usina nuclear. Então vejam só que ponto nós chegamos. E além disso, tem o famoso o pendrive, né? Ou seja, o cara chega na empresa, vai lá tirar, por exemplo, vai numa loja que quer fazer a impressão ali de uma impressão de uma fotografia, né? Ou seja, vai ali para revelar a foto. Então, antigamente ele levava, era o filme, né? Como não existe mais filme, você leva ali o pendrive. Aí você vai levar o pendrive, você vai com aquele pendrive e coloca lá para a atendente pegar as imagens e aí fazer a impressão. E o atacante ali mal intencionado, ele pega esse pendrive, coloca o código, insere ali e pronto, está com um problema instalado. E o que é importante para vocês entenderem que não vai bastar, às vezes, um antivírus ali na hora para bloquear esse acesso, porque às vezes sequer vai perceber esse ataque na hora, né? Ele vai ficar ali instalado, vai conhecer o ambiente e depois vai explorar outras vulnerabilidades. E há uma situação que essa daqui eu acho fundamental, porque é muito recorrente, que é a fraude via e-mails. Vocês devem se lembrar de que e antigamente, né, se falava muito em cuidado com de onde você recebe e-mail, certificar a origem, e aí nós falávamos assim, olha lá o remetente, vê se é o domínio da internet é esse mesmo, dá uma checada ali na origem, confirma com quem enviou, etc. Isso fazia sentido quando a gente estava falando de pessoas que enviavam phishing por domínios falsos. Acontece, e é ainda a grande maioria. Mas agora, quando eu acesso o fornecedor, eu estou dentro do ambiente dele, eu peguei, por exemplo, acesso a uma conta de e-mail do financeiro. Imagine essa situação que acontece. Eu estou agora de posse daquela conta, escrito financeiro@rafaelmaciel.com.br e encaminho o boleto de pagamento dos honorários. Só que naquele boleto, eu estou com um arquivo malicioso, que ele vai ou instalar uma vulnerabilidade no ambiente do cliente, ou ele vai, por exemplo, numa questão que é mais cotidiana, é um boleto falso que o pagamento vai para outro lugar. E nessas situações, pessoal, a responsabilidade de quem, por exemplo, nesse exemplo, a responsabilidade do escritório é inconteste, ou seja, foi uma falha da segurança interna que permitiu esse tipo de acesso. E aqui teve então, nós temos esse impacto de segurança, ou seja, um ataque a um fornecedor, mesmo que, preste atenção, mesmo que eu não tenha comprometido os meus dados, mesmo que ele não seja um operador, mesmo que ele não vá ser submetido a um acordo de proteção de dados, aquele tradicional que todo mundo manda até para onde, quando às vezes nem precisa. Mesmo nessas situações, nós temos que estar atentos, porque se esse fornecedor ele estiver uma relação ali cotidiana com vocês e tiver um acesso a esses e-mails comprometidos, ele pode cometer um ataque à sua empresa dessa forma que eu citei. No caso da CVC, que recentemente teve um ataque hacker, logo em seguida, a Gol soltou um comunicado dizendo, né, que bloqueou o acesso, bloqueou o recebimento de todos os e-mails da CVC. Então, olha que interessante, uma medida de proteção ao ambiente da Gol, porque o ataque cometido na CVC estava também agora visando um ataque à Gol. E isso muitas vezes acontece, na maioria das vezes é tudo automatizado, já está programado, inteligência artificial, etc. Então, às vezes, nós estamos preocupados em colocar numa cláusula de um contrato que ele notifique em caso de vazamento de dados, mas ele tem que notificar também quando ele teve um acesso ao seu sistema comprometido, para que possam as empresas tomar as medidas imediatas e rápidas para evitar um impacto sério na sua segurança. Então, veja, mas ele é simples, ele não sei o quê.
tem que colocar, pessoal. Às vezes é nessa simplicidade, naquele fornecedor ali, e geralmente é que vai vir um ataque. E tem também, quando o ataque, aliás, quando o vazamento de dados, aí sim, um vazamento de dados é feito numa empresa terceirizada, ou para ficar bem claro aqui com um exemplo, ou seja, não é terceirizada, mas é um terceiro, nós temos a situação de também podermos ter a nossa reputação afetada. Então, veja a situação em que eu tenho uma empresa que presta os serviços de e-commerce, ela que é hackeada, mas um cidadão vai, às vezes aquela empresa, ninguém sabe o nome dela, ele quer mesmo, ele vai falar é que a empresa X ali é que teve o seu problema. Esse exemplo ficou muito claro, embora, claro, com a ressalva aí de que o Banco Central não é uma empresa, etc., né, que tem todas as peculiaridades, mas nesse vazamento do Pix, agora da semana passada, no final de semana, né, recentíssimo, a empresa até tem um nome curioso, né? Que a empresa que realmente teve os dados do Pix vazado, uma fintech, é Acesso, né? Ou seja, Acesso, que teve o acesso ali aos dados. Uma piadinha de última hora, só para ver se está todo mundo acordado. Enfim, olha só que situação. É Acesso que teve o dado comprometido em seu ambiente, mas ninguém fala dela. Todo mundo fala de quem? Do Banco Central. Quem mais? Governo brasileiro, que não oferece segurança para nossos dados. Aí já começa logo, já vira disputa de política, direita e esquerda, tal, enfim. E a Acesso está lá. Tranquila, né? Não tranquila, óbvio, mas está ali, isenta desse dano. E o Banco Central, aqui nesse caso, quando eu falo de reputação, nesse exemplo, é uma perda de reputação no sistema Pix. As pessoas começaram a falar, mas o sistema Pix então é falho. Não, não tem nada de falho no sistema. Foi um falho ali de dado cadastral naquele ambiente. Tem consequência para os titulares? Tem. Tem uma série de obrigações que essa empresa precisa cumprir? Tem. Mas a gente tem que entender também que toda vez que a gente está num ambiente de multipartes, né? Ou seja, com várias pessoas envolvidas, né? De multilateralidade, ainda que não sejam terceiros contratados, como é esse caso do Sistema Financeiro Nacional, nós estamos correndo o risco de que um elo da cadeia que esteja fragilizado, ele comprometa toda a segurança do sistema ou até a reputação de uma política pública. Então, veja, e não é à toa, tá, que o Banco Central ele tem níveis de segurança para as empresas, para as instituições financeiras, já tradicionalmente num padrão bastante elevado e já muito antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, agora na prática, né? E aí como é que a gente vai gerir esse processo? Como é que a gente vai gerir esse controle? Quer saber se está tudo bem para vocês até então, né? Ou seja, entendemos que a gente tem que se preocupar sim com o fornecedor por uma série de situações, desde que ele pode ter um vazamento de dados no seu ambiente, precisa me informar, ou mesmo que ele tem que me informar também, porque às vezes um incidente de segurança, alguém está no ambiente dele, por mais que ele não tenha dados meus, eu preciso ter essa obrigação no contrato. Então, às vezes a gente fala assim, não, eu só vou colocar essas cláusulas em contrato que tem um volume grande de dados. Não, dependendo da situação, você tem que analisar esse fornecedor também. O controle do fornecedor que vai prestar o serviço em loco, né? Então, às vezes ele vai ali para dentro da empresa para fazer as ligações, a prospecção com os dados dentro da empresa, aí muitas vezes fala, não, isso aqui não tem nem que preocupar, tal, não tem que fazer contrato. Aí, claro, a gente não vai talvez fazer um contrato robusto com a empresa, mas tem que haver pelo menos o sigilo, o termo de confidencialidade e mais até o controle do acesso dessa pessoa aos sistemas e às instalações físicas. Então, como é que a gente fala como é que a gente conduz uma gestão dos fornecedores? Bom, antes de falar exatamente dos pilares dessa parte da gestão dos fornecedores, é importante a gente entender que quando esse fornecedor está atuando como operador, né, como eu falei para vocês, ele está realizando o tratamento em nome do controlador. E é por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela coloca sobre os ombros do controlador as maiores e principais responsabilidades. Ou seja, o controlador tem que implementar um programa de governança.
e aí vocês vão entender, muitos aqui que já tem, que são clientes do escritório, vão entender também o porquê que a gente é tão cri-cri com documentação, né? Ou seja, porque também eu preciso, enquanto controlador, demonstrar a efetividade do programa. E eu não demonstro efetividade também só com documento, eu demonstro com monitoramento, com rotinas, boas práticas. E se houver um caso de incidente, é também sobre o controlador as principais obrigações. Eventualmente, o operador vai responder solidariamente quando ele não tiver seguido ali as instruções listas do controlador. É claro que o fornecedor sempre vai responder com direito de regresso, mas é o controlador que tem ali o dano à sua reputação, é o controlador que vai ser acionado pela NPD, na maior parte dos casos, é o controlador também que vai ser acionado pelos titulares, e é o controlador dos dados que vai ter a obrigação de notificar as empresas, me desculpe, a NPD, e os titulares dos dados. Então, ainda que a fragilidade ocorra no fornecedor, esse fornecedor ele tem que estar apto a me comunicar, e não porque quem vai comunicar a NPD é o controlador e não ele. Então, isso também é uma questão contratual, mas eu preciso saber se ele tem essa habilidade, está preparado internamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, eu coloco lá no contrato assim, olha, você tem que notificar em casos de incidente de segurança com vazamento de dados ao controlador ou contratante para que a gente informe a NPD ou que a gente apure se é caso ou não de comunicação, né? Aquelas situações, se houver risco ou dano relevante, etc. Então, essa é uma situação, né? Então, eu tenho que olhar para este ambiente e comunicar. Acontece que também nós temos que pensar que essa comunicação ela depende de outros fatores que não somente contratual. Aquele cara que presenciou lá na empresa o incidente de segurança, ele sabe a quem reportar internamente? Ele tem um plano de resposta a incidentes? Eu estou contratando uma empresa que vai receber os meus dados, e eu tô, não, vou colocar no contrato e está resolvido que ele é obrigado a me informar. Ótimo, só que às vezes ele vai ficar sabendo que houve um incidente? Ou se ele vai ficar sabendo com a velocidade que eu preciso que ele fique sabendo, isso eu só consigo ver com provas, com evidências ou com bons processos. Então, a gestão dessa rotina de contratação de fornecedores, de manutenção dos contratos e de ter uma garantia, claro, garantia é muito forte, né? A gente não tem vamos dizer, certeza de que não vai haver um incidente, mas nós temos que ter boas práticas, que essas sim vão contar para redução de eventual sanção e também redução de eventual indenização. Ou seja, se eu implementei as melhores práticas, ou seja, eu tenho, não é apenas mostrar um contrato, mas eu tenho ali um monitoramento efetivo, se eu tenho, se eu uso os melhores sistemas, se minhas políticas estão atualizadas, obviamente que eu vou ter uma redução da multa ou redução de uma indenização, como a gente já tem visto em algumas indenizações ou algumas ações judiciais que ou afastam a aplicação da sanção ou mesmo ou ainda que apenas reduzem ela. Então, nós temos um processo, né, de que, bom, eu vou contratar um fornecedor, bom, eu tenho que avaliá-lo. Mas isso torna burocrático e tal. Eu falo assim, olha, há processos, né, há meios de tornar isso mais rápido, mas o principal deles é entender que, ao não fazer isso, o problema lá na frente pode se tornar ainda maior. Então, nós temos que avaliar. O que é uma avaliação? Nós não vamos lá, necessariamente, nesse cliente, fazer um levantamento. É claro, há umas situações que tem que fazer, tá? Então, vamos supor que você está numa situação super sensível, igual, por exemplo, às vezes tratar dados de instituições financeiras, dados sensíveis, há um volume de dados, às vezes sensíveis, mas que não envolvem saúde, né? Perfis comportamentais, enfim, há situações que o melhor a se fazer é contratar fornecedores com uma régua lá em cima. Mas no dia a dia, tá? Nas principais relações que se tem,
né? Contratar uma empresa de publicidade, contratar um escritório de advocacia, contratar uma empresa uma contabilidade, empresas de limpeza, enfim, situações em que as pessoas, ainda que indiretamente, vão ter acesso, e acesso, eu digo, pode ser visual, tá, aos dados, eu preciso avaliá-lo. E essa avaliação, ela, a princípio, ela é apenas um formulário, tá? Ele pode ser eletrônico, pode ser também até físico, não há nenhum problema nisso, a não ser questões de gestão, né, e facilidade no monitoramento, mas quando eu tenho Só um minuto, nós tivemos uma intervenção é o mal das conexões interligadas da Apple, né? Que a gente acaba esquecendo aqui, mas ela também nos traz o benefício do foco. Agora que a gente tem aquela opção aqui que a gente coloca, e que eu esqueci de colocar, que é para que não toque o celular também na tela do computador. Enfim, então a avaliação é onde que eu quero saber o nível de preparação desse fornecedor. Esse fornecedor, ele tem uma preparação mínima para tratar os meus dados, ele possui um programa de governança, ele tem um plano de resposta a incidente, e é o que eu digo o seguinte, olha, tem documentos que são importantes, política de privacidade para o titular, programa de governança para eu ter uma gestão adequada e um plano de resposta a incidentes. Eu acho que o plano de resposta a incidente, ele se torna um documento relevantíssimo, desde ISO 27001, etc., claro, mas ele também tem sido exigido nessas relações como forma de verificar a capacidade daquela empresa em me responder a tempo e modo adequados à situação de um incidente. Agora, o que acontece? Os fornecedores, porque ele quer ser contratado imediatamente, tal, ele responde de qualquer jeito. E a responsabilidade do DPO, seja ele interno, um DPO as a service, ele deve observar essas respostas criticamente e verificar, sobretudo, se elas são acompanhadas de evidências. Então, eu já vi situações que o cara responde assim, eu não tenho encarregado de dados. Aí depois ele fala, eu tenho um programa de governança em privacidade. Mas você tem um programa de governança em privacidade, mas não tem sequer um encarregado. Você tem, fala que tem, por exemplo, boas práticas de segurança, mas não há nenhum termo de confidencialidade ou uma política interna orientativa de segurança da informação. Então, às vezes, as próprias respostas são contraditórias a ponto de já sugerir uma rejeição daquele fornecedor. O ideal é que essas respostas venham com evidências. Agora, nós temos que também ter uma responsabilidade, né, e uma maleabilidade para determinadas operações e reconhecer que são poucas empresas que ainda têm um nível de maturidade que seria exemplar. Então, nessas situações, a avaliação nos vai dar um indicativo do que é preciso a gente ficar mais atento, de qual cláusula contratual que eu precise deixar ela mais robusta, ou até mesmo destacar, colocar até, além no contrato, colocar na informação do e-mail, ou seja, a importância de determinado processo para aquele cliente, e colocar gatilhos para que seja feita uma revisão a tempo ali daquele cliente. Então, o que acontece na prática? Eu falo, olha, tudo bem, esse daqui dá para seguir, mas a gente precisa ter um olhar atento para ele, porque pode gerar algum risco para nós. Então, eu posso ter em vez de permitir que a planilha vá para o Excel com os dados, vai por e-mail, a gente vai criar um acesso dele remoto ao meu ambiente, enfim, são situações técnicas, mas também situações de orientação àquele fornecedor. No segundo, aí nesse segundo momento, ou seja, nessa segunda, quando a gente já vai para avaliar a primeira avaliação, é que a gente coloca um gatilho num prazo bem menor, né? Você pode colocar 6 meses, pode colocar 2 meses ou até um mês, às vezes ele é uma empresa menor que dá para fazer uma adequação um pouco mais rápida, eu vou precisar de evidências.
Fael, mas é só a evidência que vai, a evidência aqui, você está falando da documentação, mas é só ela que vai me dar uma certa segurança em termos de mitigação de sanções? Não, até esse processo de avaliar esse cuidado e essa mudança de cláusulas aqui internamente, poderão ter esse efeito também. Então, essa que é uma das habilidades que a gente tem que ter na hora que vai gerir essas relações com fornecedores é pensar também com a visão jurídica, né? Porque eu tenho que entender quais prazos que eu posso estender, qual tipo de redação que eu posso colocar que vai permitir que esse fornecedor seja, vamos dizer, aceito num estágio probatório, né? Só que nós vamos chegar num momento ainda de mais encrudecimento dessas relações, né? Nós ainda não estamos maduros a esse ponto no Brasil, não em todos os processos, mas saibam, quem estiver nos assistindo, que tem essa relação de prestação de serviço, né? Ou seja, mais como fornecedor, saibam que nós vamos chegar no momento de que a evidência não é suficiente e que eu preciso auditar. Então, é uma boa prática que os contratos hoje de proteção de dados, acordos de proteção de dados, ou mesmo cláusulas no bojo de contratos já existentes, prevêem esse direito de auditoria, né? Lembrando que, não, óbvio, não vai haver uma violação ali dos dados do segredo comercial e industrial, mas há a necessidade de auditar para ver se a avaliação, as respostas e as evidências estão sendo de fato praticadas. E para realizar essa gestão, né, vocês podem contar, claro, né, as empresas podem contar com softwares que vão fazer o gerenciamento dos fornecedores. Os processos internos também precisam estar bem redondos. Bom, voltando aqui no software. O software, o que ele vai ajudar, né? O software ele vai, por exemplo, cadastrar o fornecedor, já vincular as atividades de tratamento, ele pode enviar uma avaliação de forma remota e já preencher as informações do mapeamento, você já vai lançar os riscos ali que são inerentes àquela atividade para a gente ter um monitoramento ou para melhorar, por exemplo, tecnicamente o acesso daquele fornecedor no sistema. Mas de nada adianta investir em software, eu já vi isso demais, sabe? Inclusive de contratar um software gigantesco no processo inicial de mapeamento, de adequação, que não ia utilizar absolutamente nada durante aquela fase, mas resolve contratar um grande software, gerenciar e tal, etc. Mas o processo interno é deficitário. Então, ele tem um sistema robusto, mas ele não consegue que os seus processos internos utilizem esse sistema. Por exemplo, a autonomia de um departamento que contrata qualquer fornecedor, que aí ele passa esse contrato, ele assina, ele não passa sequer para um jurídico, e aí o fornecedor entra na cadeia de fornecimento de dados ali, de compartilhamento, e gerando um risco, e ninguém às vezes está sabendo, nem o jurídico, nem o DPO. Mas aí você pode colocar, então, que vai passar sempre pelo jurídico, toda empresa sempre passa pelo jurídico para analisar um novo contrato fornecedor. Ótimo, eu preciso que o jurídico também esteja antenado para que ative nesse fluxo de PO, para que ele, então, faça esse start aqui do processo de avaliação, evidências e eventual auditoria. Então, nada adianta softwares, se eu não tiver processos bem definidos. E mais do que isso, tá? Privacy by design, ou seja, pensar a privacidade desde a concepção. Muitas vezes, essa expressão é compreendida como se fosse algo voltado exclusivamente para software, ou seja, eu pensar em telas de sistemas ou em facilidades de gerenciamento das minhas preferências de privacidade. Quando também deve-se pensar em privacidade desde a concepção nos serviços e também nos processos internos. Então, toda vez que a gente pensar em um processo que seja para atender uma regulamentação legal, uma exigência legal, ou mesmo para que seja para lançar um novo produto, eu tenho que pensar em privacidade.
E pensar em privacidade é pensar o seguinte, olha, eu vou incluir um fornecedor, eu preciso ter uma avaliação dele. Eu vou compartilhar dados com ele, então vamos chamar o TI, vamos ver como é que a gente pode pensar em compartilhar menos dados. Às vezes eu vejo que o cara vai mandar, por exemplo, vai usar, ele só precisa da região de um comprador, né? Ou seja, ele está fazendo uma pesquisa estatística. E aí se passa ali toda a base de dados dos clientes. Ele poderia simplesmente extrair apenas a região, o endereço, às vezes até o CEP, né? E com isso já seria suficiente para que o sistema rodasse uma estatística. Salvo engano, é na manhã, é terça, amanhã nós temos o Fabrício Mota, que já confirmou, tá? Então, já dando essa antecipação aqui para vocês, do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Na quarta é o Felipe. Na quinta-feira, justamente o Agnel vai falar com essas partes de como usar os dados para finalidades estatísticas, ou seja, mascarar uma informação. Isso é pensar em privacidade desde a concepção. Mas, sobretudo, né, nós temos que ter dois pontos que são fundamentais. A compreensão do C-Levels, ou seja, se o executivo, a diretoria, não sabe da importância deste processo, nada vai adiantar o que a gente está falando. E não vai adiantar porque na hora que chegar a contratação lá na frente, alguém lembrar, nossa, vai haver compartilhamento de dados, eu preciso startar, igual está lá na política de contratação de fornecedores, uma análise do DPO. Só que já está a diretoria louca para fazer aquela contratação, precisa fazer a contratação, às vezes ficou 15 dias ali discutindo o contrato, foi lembrar no último dia, agora o DPO precisa fazer essa análise urgente. Isso quando repassa essa informação, né? Imagina a situação de chegar lá na ponta e você falar assim, olha, cara, não tem a menor condição de... Isso, a gente sempre tenta ter uma flexibilidade, né? Mas já houve situações em que a gente simplesmente teve que falar, olha, esse cara não tem o menor nível de maturidade para receber esses dados para ser seu fornecedor. Se você tem um programa de governança em privacidade, que você se compromete com os titulares, um nível de segurança, você não pode ser contraditório e colocar esse cara na sua cadeia de fornecimento. Então, é importante que nós temos esse apoio de cima para baixo. E todos, inclusive alguém que solicitou a contratação, ele precisa ter ali a compreensão das obrigações e consequências, né, de incluir um player inadequado, ou seja, esse cara, o que ele pode me causar de problema? Então, é importante saber todos esses riscos que a gente falou aqui. Agora, uma das grandes dificuldades que se tem, né, eu citei ali en passant essa questão de que nem todos estão em maturidade, a gente também, enquanto controlador, nós temos que ter uma posição mais proativa também e de apoio à cadeia de fornecimento. Muitas vezes nós estamos tratando com empresas que têm são empresas grandes, que têm ali vários players que prestam serviço, que estão ali na cadeia de fornecimento ou de hardware ou de matéria-prima, enfim, e que não tem ainda nenhum processo de adequação ou não entende a importância desse processo de adequação. Então, hoje a gente já tem criado aqui para alguns clientes, mas tem clientes também que fazem essas iniciativas por conta própria, e esse que é o espírito, né? De levar cartilhas de orientação para os fornecedores. Nós fizemos recentemente um vídeo para esses fornecedores, para compartilhar com os fornecedores, para eles entenderem a razão daquilo tudo que a gente estava pedindo, ou seja, entender por que a gente fala de avaliação, entender qual é a importância que ele também tem um nível de preparação, não é simplesmente chegar para ele, você tem que se adequar, porque senão nós não vamos te contratar. Aí já é um desserviço social. Nós precisamos ter essa responsabilidade também social, que muitas vezes esse sujeito lá da ponta não tem a maturidade suficiente, mas nós, para termos um ambiente seguro de proteção de dados, nós precisamos incluir essas pessoas. Então, mais uma vez, a educação digital, ela também se aplica nessa responsabilidade social, que está tão na moda agora com o ISD, né, dentro das corporações. Essas são acho que talvez as principais dores hoje que se tem com fornecedores, e espero que tenha trazido alguma luz aqui para vocês.
E sugiro aqui que a gente utilize aqui um momento faltante para que vocês compartilhem as dúvidas ou situações do cotidiano, como que você tem lidado e também como que a gente pode dar uma orientação com a nossa experiência em relação a essas situações de gestão de fornecedores. Essa é a hora, é a pior hora, né, que se tem e talvez é um dos problemas principais da transmissão online é não ter aquele contato para saber se a pessoa está com dúvida, se ela está dormindo, se ela está assistindo ali uma outra coisa no Netflix, né? Você não sabe o que está acontecendo. Aí você fica naquela ansiedade, meu Deus, ninguém vai perguntar. Aí você não sabe se não pergunta porque não tem dúvida, você não sabe se não pergunta porque não nem percebeu que você terminou. Mas enfim, né? A gente tem que acostumar com esse lado. Mas aqui eu já estou vendo aqui no chat, né? A doutora Arca, né? Jurídico responsável jurídico pela Santa Marta, está aqui nos prestigiando. Muito obrigado, doutora. Fala aqui vários pontos importantes, cada vez se torna mais claro quanto engajamento de toda a corporação faz diferença na implementação. Acho que isso é um ponto fundamental, né? Hoje de manhã nós falamos em sessões para clientes, a doutora Luciana trouxe uma apresentação dela justamente sobre a importância do engajamento. O engajamento, ele não é só também na ponta, né? Não adianta simplesmente, aliás, e simplesmente não é nada, né? A doutora Arte sabe disso, a dificuldade que é da gente levar essas informações para a ponta, mas também internamente, às vezes o back-office precisa estar engajado, e não é para fazer o material interno, não é para participar da palestra, etc. É para entender a importância do processo. E a nossa missão aqui hoje, né, a gente tem trabalhado isso muito internamente, é para que a gente tenha uma percepção de treinamentos e de materiais que seja, de fato, levar a informação para as pessoas, mas trazendo a importância daquele processo. Isso é algo que é muito caro para nós, quando a gente vai falar em construir cultura, mudar hábitos, né? Mas não adianta a gente chegar aqui num processo de implementação, fazer um monte de documentação, a empresa pega o kit de documento, coloca lá dentro, manda por e-mail, agora eu estou adequado. Adequado a quê? Adequado aqui. Você não tem um controle sobre os fornecedores, você não tem internamente, ninguém sabe quais são essas políticas, que não sabe implementar essas políticas, não sabe por que elas existem, né? Então, esse é um problema. Mas eu penso positivamente, eu acho que é um processo, né? O Agnel, que teve essa experiência, que teve a experiência na Europa, né, sabe também que esse processo ele é um pouco mais lento, e lá também foi assim com o regulamento europeu. A gente termina um programa de adequação, a gente tem um grau de maturidade, de acostumar. Isso é igual o cinto de segurança, né? No começo, a gente... Lembra? Não sei, aqui eu vou entregar a idade, né? Mas quem não se lembra que quando o cinto de segurança tornou-se obrigatório, era um dilema, muita gente não queria usar, de que era um absurdo. Aí também tinha, a gente acha que isso é só de hoje, né, as questões dos negacionistas, então lá também já tinha, mas isso é coisa do setor da indústria automobilística, né? Então aí o cara não acostumava ali, não sabia o que não queria colocar, etc. De repente, hoje, não é nem que o carro precisa dar o alerta mais, né? Você acaba colocando, né? Mas foram várias situações. Outro exemplo, faixa de pedestre. Faixa de pedestre também, aqui até que nem tanto, mas em Brasília tinha uns casos muito fortes de atropelamento. Foi lá que começou com esse exemplo, eles falam, nossa, Brasília o pessoal tem uma cultura, né? Que o pessoal para em todas as faixas de pedestre e tal. Mas ninguém se lembra que para cada faixa de pedestre que tinha lá, foi alocado um policial de trânsito que educava e que ficava ali, educando e multando. Mas em cada faixa de trânsito tinha um sujeito ali. Hoje não precisa mais dele. Então, é o mesmo que a gente também tem que entender, que a gente talvez agora a gente tenha que ter um esforço maior para que isso entre de uma forma natural. Tem uma pergunta aqui do Agnel,
A pergunta dele vai ser difícil, hein? Vamos ver. Somos responsáveis também enquanto operadores, né? Responsáveis por garantir a segurança dos dados. Em que casos hipotéticos posso ser corresponsabilizado com o controlador? Bom, nós temos dois casos de responsabilização aqui. A responsabilidade contratual, Agnel, ela é com o controlador, ou seja, eu contratei um operador, houve um caso de ilícito, me trouxe um dano que eu tive que responder para o titular ou para a NPD, eu tenho o direito de regresso de cobrar dele, tá? Então, isso é uma responsabilidade muito clara que advém dessa relação contratual. Agora, este operador, em relação à NPD e aos próprios titulares, ele responde solidariamente em qualquer situação em que ele faça um tratamento ilícito dos dados, né? Ou ele, por exemplo, descumpra as orientações lícitas do controlador. Exemplo, exemplo bobo, mas para ficar fácil de entender. Eu tenho um sistema de disparo de e-mails, o cliente me pede para fazer o opt-out por algum bug no sistema que eu utilizo, esse opt-out não é reconhecido e nos novos disparos continua mandando o e-mail para esse cara. Houve uma falha na prestação do serviço, óbvio, responsabilidade contratual, mas esse titular também poderia ajuizar a ação contra o RD, eu citando aqui, vamos supor, o RD Station ou qualquer outra empresa que faz o disparo, porque ela descumpriu uma orientação. E essa orientação, vejam bem, orientação informática, né? Ou seja, é um sistema, ele clicou, o algoritmo errou e vai trazer a responsabilidade para a empresa. Uma outra situação em que você pode ter ali esse compartilhamento de dados. Eu tenho analisado alguns contratos que eu tenho ficado com essa preocupação. Que, por exemplo, você contrata um fornecedor que vai fazer uma prospecção. Então, você passa a lista de seus clientes, ele vai fazer ligações. E ele vive disso, ele só faz esse tipo de serviço. Diferente de um sistema que eu encaminho, igual por exemplo, eu citei aqui, né, o RD Station, um dos sistemas mais reconhecidos, fantásticos que se tem. Então, você sobe os seus dados para o sistema e você está no seu ambiente. Então, você tem ali uma relativa segurança de que esses dados não são ali diluídos com outras bases de dados. Agora, às vezes o cara recebe no Excel, qual a segurança que eu tenho de que ele não pega essa lista do Excel e não vai usar para outros clientes? Então, eu sou da empresa X, eu contratei para ele prospectar e falar com os meus clientes e, de repente, ele está pegando a lista do X e vendendo coisas do Y. E aí também ele está cometendo um ato ilícito dos dados. Vamos ver aqui. Bom, bem lembrado, Luciana, sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Que é uma das leis com maior aplicabilidade hoje, exatamente porque envolve com indivíduos. Eu me lembro que o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, né, assim, as empresas, tem muitas empresas foram absolutamente contra, e nós tivemos também esse movimento da LGPD. Que isso vai trazer problemas, etc. E eu lembro que eu ainda acadêmico não, porque do Código de Defesa do Consumidor é de 1990, tá? Ele já tinha muito tempo, mas estava novo ainda. E eu lembro que eu li uma passagem de um doutrinador que me chamou muita atenção naquela época, dizendo que o código, e naquele movimento de crítica ao Código de Defesa do Consumidor, ele dizia que o Código de Defesa do Consumidor ele veio ajudar as empresas que são sérias e que levam ali a sério seus consumidores a prestar um bom serviço. Tinha muita comparação de que nos Estados Unidos, se eu chegar com a máquina fotográfica estragada, o cara vai lá e troca. Cultura. Nós precisávamos naquela época de um Código de Defesa do Consumidor para eu poder trocar o produto com defeito, porque eu não tinha essa condição naquela época. Estragou, meu amigo? Azar o seu. Mas tinham empresas que faziam essas trocas. Então, essas empresas, com o Código de Defesa do Consumidor, elas continuaram no mercado, tiveram boa reputação e conseguiram gerir e cumprir o código. E mais, o código deu um norte, ou seja, qual é a boa prática que se espera? Mesma coisa com a LGPD. Sem a LGPD, nós estávamos num vazio. Nós tínhamos ali, tem algumas legislações setoriais, mas não tinha um marco que definia ali principais obrigações para que eu pudesse ficar tranquilo e saber que aquele processo que eu adotei, ele vai servir para evitar ou mitigar uma sanção.
antes a gente ficava, será que, o que que eu preciso fazer para mitigar uma sanção? E às vezes ficava lá no Código de Defesa do Consumidor, e só que o Código de Defesa do Consumidor falava que era ilícito, mas não falava como você poderia cuidar internamente para evitar o ilícito. Doutora Lélia, aqui também, apesar de algumas empresas fazerem adequação para inglês ver, e isso tenho percebido, preparando documentos e mais documentos, tenho percebido algumas empresas investirem em infraestrutura de TI para garantir segurança, mas nem tanto com registro de documento, treinamento para atendimento que evidencia adequação. Não, preciso. Assim, o que a gente, eu vou interromper o compartilhamento aqui, né? Fica muito narcisismo. Deixa eu só tirar aqui. Bom, isso é um fato que acontece demais, ou seja, você está ali num processo de adequação, o empresário não sabe o que ele precisa fazer. E aí tem gente que vai oferecer de tudo, né? Então tem um cara que quer aproveitar um momento, ele vai lá e fala, compra aqui esse firewall aqui que resolve para se adequar a LGPD ou antivírus XPTY. Esse aqui é sensacional, compre um, leve dois. E virou esse mercado meio assustador. E claro, eu sempre falo que eu entendo essa dor do empresário, porque ele não sabe o que de fato que precisa fazer. E às vezes não adianta nada. Quer dizer, adianta, é claro que é bom ter um sistema protegido. Também tem que ser bem instalado, né? Bem implementado. Mas se o cara não está treinado, ele não vai ter, às vezes ele que vai abrir a porta, vai clicar no link ali, que eu falo abrir a porta assim, né? Eu coloco um cofre, se eu vou lá e abro o cofre, acabou, né? A vulnerabilidade vai ser instalada. E não investe em treinamento. Aí eu reclamo que o fornecedor não me avisou de um incidente de segurança, mas não colocou nada no contrato. Entendeu? Isso não está na lei que ele tem que te comunicar. E o prazo? Isso é contratual. Então, são algumas situações que a gente tem que entender isso de uma forma mais global, holística. O Dr. Jason foi exposto que uma das medidas a ser adotada é a avaliação dos fornecedores. Como realizar esse monitoramento contínuo durante o processo de adequação? É um desafio, assim, porque eu comecei a ler sua pergunta e já fui respondendo aqui na minha cabeça, depois eu parei quando você colocou durante o processo de adequação. Porque o monitoramento, quando a gente já tem ali um fluxo do fornecedor, quer dizer, quando esse fornecedor já existe, você coloca ali gatilhos ou no sistema, ainda que seja numa agenda, né? Pensar no absurdo, uma agenda física, você coloca na data tal, eu tenho que rever esse cara. Agora, durante o processo de adequação, eu ainda estou avaliando os fornecedores, e vão entrar novos, né? Então, hoje, acho que hoje um grande desafio é você gerir esse processo de adequação do que já existe, mas estando preparado para já colocar os novos. O que a gente tem feito, inclusive agora, pensado muito em umas novas estratégias de abordagem, é um foco em educação para o Privacy by Design logo no início do projeto. Ou seja, a gente falar assim, olha, pessoal, o projeto começou, mas a gente precisa, se você incluir um fornecedor, já faça um aviso aqui também. Doutor Rodrigo, boa noite. Doutor Rodrigo Albernaz aqui também nos prestigiando. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Rafael, tem observado com frequência que algumas empresas têm realizado a avaliação de maturidade dos fornecedores de maneira um pouco desproporcional e incondizente com a natureza do serviço produto ofertado pelo operador. Inclusive, em algumas ocasiões, a condição inadequada da avaliação tem gerado entraves negociais. Bom, fantástica a pergunta, Rodrigo. Assim, primeiro que a gente tem que entender que aquele famoso DPA, né, isso não é uma exigência da LGPD, tá? O que nós precisamos ter é esses cuidados que eu falei de como que as operações vão funcionar para eu ter o mínimo de garantia. Mas eu também tenho que ter essa flexibilidade de nível de fornecedores. Eu também já presenciei várias vezes que o cara pega assim, lista de fornecedor, acordo de proteção de dados e manda para todo mundo. Né? E manda indiscriminadamente, e muitas vezes com cláusulas, por exemplo, absurdas. Cito uma, que não vai fazer transferência internacional de dados sem autorização por escrito do controlador. E aí as pessoas esquecem que, quando eu uso nuvem da Amazon, eu uso Microsoft 365, eu estou usando um ambiente fora do país.
E aí, às vezes, eu contrato um sistema de RP que está armazenando numa determinada... às vezes é armazenando na Amazon mesmo, mas a Amazon tem vários países em que ela coloca servidor. De repente, ela vai mudar esse local. Aí ele vai parar a operação dele toda para pedir autorização por escrito de todos os clientes para que atenda uma vaidade ali, uma orientação daquele controlador. Não faz o menor sentido. Então, assim, primeiro tem cláusulas equivocadas nos acordos de proteção de dados e também tem cláusulas que não se aplicam àquela realidade. Muitas vezes, esse acordo sequer é necessário, às vezes nem precisa mesmo. Às vezes basta uma cláusula no bojo do contrato já existente, né? E aí eu acho que aí, doutor Rodrigo, a experiência, né, sua, assim, de negócios, do empresarial, isso ajuda muito nesses processos de adequação, porque você entender que a gente está ali para ajudar o cliente e não para ficar travando, porque é muito fácil uma posição, vamos dizer, eu diria mais amadora ou mais ingênua, né, de dizer, olha, tem que ter este nível e pronto. Tá ótimo, você fecha o seu cliente. Bom, acredito que se alguém não tem mais perguntas, né? Acho que a gente já está chegando aqui no nosso horário, mas eu acredito que a gente conseguiu trazer aqui as perguntas, agradeço as perguntas também, que me permitiu aí trazer outros aspectos relevantíssimos nessa gestão de fornecedor. Acho que a gente tem que sair daqui todos, né, entendendo numa semana da privacidade, que não basta a gente olhar só para dentro de casa, né, assim, já é difícil implementar a cultura da privacidade dentro, né, imagina agora também tendo que olhar para os fornecedores. Então, é difícil mesmo esse processo, mas é algo que a gente fez questão de trazer, vamos dizer, abrindo, né, a semana publicamente, porque é o alvo do ano, vamos falar assim. Nós estamos falando de fato que os alvos vão ser os fornecedores. Então, há uma preocupação, escritórios de advocacia, contabilidade, todos aqueles que tratam dados de clientes precisam estar atentos, mas não apenas porque tem os dados no ambiente, mas porque ele pode ser a origem de um ataque àquele determinado cliente. E às vezes, o Agnel falou isso muito bem, às vezes nem é pensado, às vezes é um vírus que tem inteligência artificial, um aprendizado de máquina, que vai, uma vez instalado ali, verificar oportunidades, né? Então ele está instalado, fala, opa, olha que bacana, esse cara está trabalhando com cliente X, esse cara tem um acesso ali, opa, peraí, vou aprender. De repente só o alerta ali que ele vai fazer um ataque. O Dr. Dalton, boa noite, Dr. Dalton. Ele vem falando aqui, ó, que tem observado alguns clientes que vendem serviços de soluções financeiras, consignado, antecipação de FGTS, entre outros, criando grupo de mensagens de WhatsApp com o cliente e operador dos sistemas de banco. A captação desse cliente ocorre por meio do mailing de um sistema, né, de RP, mas a criação do grupo é de responsabilidade da empresa de consultoria. A troca de documentos e informações desse grupo de mensagem WhatsApp não está vinculada ao sistema RP. Bom, é um pouco mais complexo, mas também está ligado à responsabilidade solidária por eventual incidente de dados. Alguns problemas aí, né? Você criar um grupo com clientes, né? É uma situação que já gera um problema, porque quando você cria grupo no WhatsApp, você está fazendo disclosure, né, dos telefones dos demais, né? Então, é um vazamento de dados. Então, você tem que ou ter uma forma de ingresso ali com consentimento, ou usar isso a partir de lista de transmissão, ou uma forma de consentimento que eu falo, não é nada muito burocrático, né? Se você mandar o link para o cara lá e ele vai clicar para entrar no grupo, já é uma espécie de um aceite aquele ingresso. Mas há uma dificuldade que se tem com o WhatsApp, é esse controle dessa informação, né? Você fica trocando ali documentos, troca o contrato, o RG, troca no WhatsApp, etc. E depois o dono do celular acaba perdendo esse dispositivo e aí nós temos um problema de vazamento. Isso a gente tem que ter um ponto assim, muito sério, e que vai ter que ser tratado no decorrer do tempo, assim. Por mais que você coloque, assim, alguma trava burocrática, aí tem aquele lado que você trava o cliente.
Então, a gente tem que pensar nessas situações aqui um pouco mais de orientação sobre o uso do WhatsApp, mais treinamento. Imagina eu chegar para uma loja varejista e falar assim, ó, os vendedores não podem mais falar via WhatsApp com os seus clientes, né? É inviável, é inviável. Mas tudo em compliance, especialmente em proteção de dados, é uma análise de risco. Né? A gente tem que analisar risco. Olha, o que ele faz ali naquele WhatsApp? Né? Quantos dados que ele tem? O que de fato está comprometido? Quanto que eu vendo? É ponderar e buscar ali o melhor tratamento, o melhor plano de tratamento possível. Bom, eu agradeço aqui a atenção de todos, a paciência. Como eu disse, é importante que a gente tenha aí essa percepção da importância também na cadeia de suprimentos e também nos prestadores de serviço, que também merecem e devem ter uma atenção especial. Temos essa flexibilidade, mas não perdemos a importância do processo, né? Ou seja, e também ajudar na ponta com essa questão também de levar a educação digital. Bom, eu espero todos amanhã, às 18h30, né, nós vamos fazer um bate-papo com o doutor Fabrício da Mota Alves, né, uma referência nacional em proteção de dados. Ele é membro do Conselho, foi o primeiro membro indicado ao Conselho Nacional de Proteção de Dados pelo Senado, é um palestrante, autor de livros, uma pessoa fantástica, tem a honra de ser amigo, e também um cara que tem uma experiência muito profunda nesse tema, e ele vai trazer aqui uma visão muito própria das perspectivas de autuação de ANPD, mas também do cenário de proteção de dados para 2022. Só para terminar o merchan em termos de evento, nós teremos aí na quarta-feira um bate-papo com DPOs de referência para falar justamente sobre as dificuldades, né, que os DPOs enfrentam para implementar essa cultura da privacidade. Então, a gente vai trazer pessoas que têm essa experiência com grandes empresas multinacionais. Para quem gosta de joguinhos aí, aplicativos, né, vem a doutora Letícia Serec, que é a DPO, que é a Data Protection Council, na verdade, da Wildlife Studios, né, que faz aquele Tennis Clash, né, e uma série de outros joguinhos aí de celulares, uma empresa fantástica, e ali eles coletam dados para caramba, né? Vamos ver como é que eles pensam isso internamente. E na quinta-feira, o Agnel aqui, nosso DPO e também nosso chefe aqui da segurança da informação, ele vai falar com vocês sobre esses aspectos da anonimização, pesquisas, estatísticas, aí uma visão um pouco do operador. E aí, para concluir, na sexta-feira pela manhã, nós vamos ter já a abordagem, a visão dos tribunais. Então, nós vamos ter o doutor Aldo Sabino contando como que o Tribunal de Justiça de Goiás está implementando a LGPD, fazendo seus processos de adequação. Vejam, né, o poder público precisa também se adequar. E também o doutor Fabiano Coelho, do Tribunal do Trabalho, da Justiça do Trabalho, que vai falar sobre a possibilidade de demissão por justa causa daquele colaborador que foi o elo fraco num vazamento. Então, vamos supor, eu identifiquei que aquele cara que clicou no link que não devia, ou, por exemplo, eu identifiquei que ele é que mandou uma planilha do Excel com os dados dos clientes. Então, será que pode ou não demissão por justa causa? Nós vamos concluir com o professor Nairon Toledo falando da tutela coletiva e como que os órgãos, né, como o Ministério Público e PROCON, podem atuar coletivamente contra a violação de dados pessoais. Agradeço a todos a paciência, a compreensão e até amanhã, confirmadíssimo, doutor Fabrício da Mota Alves com vocês, para a gente bater mais um papo sobre proteção de dados. Um abraço a todos.